Queridos amigos, alunos e alunas, bem-vindos. Hoje vamos conhecer o grande evento da contemporaneidade para toda a humanidade, proveniente da Igreja Católica, o Concílio Vaticano II, com seus documentos que regem o magistério para os nossos dias de hoje na teologia. Nos séculos XIX e XX, os movimentos bíblico, litúrgico e ecumênico constituíram a porta de entrada do cristão católico na modernidade. O Vaticano II também tem sua gestação nesses movimentos. O mundo vivia um momento de transição e a renovação na Igreja Católica se fazia necessária, o que vem a acontecer com o Papa João XXIII, que governou a Igreja de 1958 a 1963 e convocou o Concílio Vaticano II. O pontificado de João XXIII se caracterizou por uma igreja impastoral, na continuidade da tradição da igreja. Os primeiros gestos do Papa, em 1959, foram para anunciar 3 grandes acontecimentos eclesiais. Primeiro, convocou o Sínodo dos Bispos de Roma. Segundo, realização da revisão do Código de Direito Canônico. E terceiro, o Concílio Vaticano II. O seu pontificado ficou marcado pela palavra ajornamento, quer dizer, pelo esforço da Igreja para fazer a atualização da doutrina à linguagem aos tempos atuais. Então, vejamos que imagem maravilhosa do Concílio Vaticano II. Né? Realizado de 1962 a 1965 e marcou a relação da Igreja com a modernidade. Em outubro de 1962, no dia 11 de outubro, João XXIII abriu o primeiro período do concílio. O texto de abertura do concílio, Gaudete Mater Ecclesiae, é de fundamental importância para os rumos da Igreja até hoje e exerceu profunda influência na redação de todos os documentos do Vaticano II, que contém a marca deste estilo. 3 pontos são essenciais neste discurso Gaudete Mater Ecclesiae, que definem o estilo do concílio. Em primeiro lugar, o Papa se dirige aos profetas que anunciam apenas desgraças nos novos tempos, vendo o mundo moderno somente de declínio e catástrofes, comportando-se como se não aprendessem nada da história. Alerta o Papa, aprendamos com a história. Em segundo lugar, no discurso de abertura do Vaticano II, o Papa apresenta o ponto central do concílio, uma oportunidade de renovação da Igreja, com serena e tranquila adesão a todo o ensinamento do magistério. O concílio não vem para mudar a doutrina da Igreja, mas para guardar o depósito da fé. Em terceiro lugar, a Igreja sempre se opõe aos erros, muitas vezes até com uma certa severidade, diz o Papa. A Igreja agora, levando por meio do concílio o facho da verdade religiosa, deseja mostrar-se mãe amorosa de todos, benigna
paciente e cheia de misericórdia, mesmo diante dos erros, e até com os filhos dela separados. Portanto, das sentenças condenatórias, a Igreja passa ao diálogo com a modernidade, agindo com misericórdia, acolhida e amor. Este é, portanto, o estilo que marcou o Vaticano II. Ver as coisas boas na realidade em que se vive, ao invés de condenar e reprovar. Com uma igreja que deve agir, a partir de então, como mãe misericordiosa de todos, para assim guardar e manter o depósito da fé, com método e linguagem renovados. Este estilo do Vaticano II de amor e misericórdia, ao mesmo tempo em que mantém a doutrina da fé com linguagem atualizada, se reflete em todos os documentos dele provenientes. São 16 documentos. A Igreja teve coragem de olhar para o seu passado, refletir e criar uma relação nova com o presente. A continuidade com o diálogo gerou frutos que o concílio ainda dá até os dias de hoje na Igreja e na sociedade. Os dois papas do Vaticano II foram João XXIII, que morreu após o primeiro período do concílio, aos 82 anos, e Paulo VI, de 1963 a 78, que o substituiu. O cardeal Montini poderia muito bem ter encerrado por ali o concílio, porém, na sua grandeza, ele deu continuidade ao concílio. Ele disse: vamos continuar o que João XXIII iniciou, como Papa Paulo VI, porém com uma tônica diferente de João XXIII, pois João XXIII era pastor, era pároco, era pastor no meio do povo, e Montini era personagem da Cúria. A sua vida foi feita na Cúria Romana. Apesar das concessões sobre a reforma da liturgia, a renovação da Igreja Católica e o diálogo ecumênico com outras igrejas cristãs, tão desejados por João XXIII, essas iniciativas não obtiveram muito avanço com Paulo VI, mas Paulo VI manteve o que João XXIII propusera. E, historicamente, foram um grande passo para o diálogo com a modernidade. O Concílio Vaticano II, o 21º Concílio Ecumênico da história da Igreja Católica, foi convocado no dia 25 de dezembro de 1961, através da bula papal Humanae Salutis, pelo Papa João XXIII. Porém, foi inaugurado em 11 de outubro de 62 e foi realizado em 4 sessões, só terminando no dia 8 de dezembro de 1965, portanto, com mais de 3 anos de atuação, já sob o papado de Paulo VI. Para a fase preparatória do concílio, em 6 de agosto de 1962, João XXIII constituiu uma comissão preparatória central e 10 subcomissões temáticas que estudavam os textos que haviam sido encaminhados para o concílio e preparavam esses textos para serem submetidos à apreciação de mais de 2.000 prelados convocados para o Vaticano II.
Então, como que o Vaticano trabalhou? Com uma comissão central e 10 subcomissões temáticas. Essas subcomissões estudavam os temas, os textos, e levavam ao plenário, vamos dizer assim, né? Composto por mais de 2.000 prelados, e então essa plenária que voltava, estudavam, né, o que vinha das comissões e votavam a sua apreciação. Nas 4 sessões, esses prelados de todo o planeta discutiram e regulamentaram vários temas da Igreja Católica. As suas decisões estão expressas nos 16 documentos do Vaticano II. São 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. Apesar da boa intenção em tentar atualizar a Igreja, os resultados do concílio, por tão inovadores que foram, segundo alguns estudiosos, ainda não foram totalmente compreendidos até os dias de hoje, e por isso também ainda não implementados totalmente. Tão avançado foi o concílio em relação à época que a Igreja viveu. O magistério do Vaticano II, que é o que conduz os teólogos dos dias de hoje, encontra-se nesses 16 documentos. Então, vejamos inicialmente as constituições do Vaticano II. A primeira Constituição foi sobre a liturgia, Sagrada Liturgia, e chamada Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio. Foi promulgada pelo Papa Paulo VI em dezembro de 1963. Foi o primeiro documento promulgado pelo Papa do Vaticano. Propõe a reforma litúrgica e o incremento na liturgia em vista do bem de toda a Igreja em fidelidade à tradição, e consistiu em recuperar no patrimônio litúrgico da Igreja os valores que foram sendo esquecidos ao longo do tempo. Olha só que maravilha! Não quebra com a história da Igreja, mas recupera os grandes valores que foram esquecidos e o resgate da centralidade do mistério pascal de Cristo em todos os sacramentos. Cristo presente está no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro e quer sob as espécies eucarísticas, bem como em todos os sacramentos. Enfim, Cristo está presente quando a Igreja reza e canta, pois Cristo prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Cristo está presente, portanto, na comunidade que celebra. O concílio apresenta a liturgia como dinâmica eclesial, vivida neste mundo, mas que anima a Igreja a aguardar o Salvador nosso Senhor Jesus Cristo, até que apareça como nossa vida e que nós apareçamos com Ele na glória. Então, Cristo está presente hoje nos sacramentos, na comunidade, na vida de igreja e nos encaminha rumo à santidade na glória eterna. A Sagrada Liturgia não esgota toda a ação da Igreja, ou seja, o fato de se reconhecer os caráteres sagrados da liturgia não pode levar a Igreja de se eximir da sua responsabilidade de anunciar o Evangelho àqueles que ainda não receberam a fé cristã. Além disso, o trabalho apostólico deve inspirar-se na liturgia, precisamente no louvor
e na glorificação de Deus, por intermédio do Cristo, na virtude do Espírito Santo. E também a liturgia, de modo especial a Eucaristia, é o lugar em que a Igreja se alimenta para prosseguir a sua ação pastoral. Então, devido a toda a importância da liturgia, a Igreja nela se alimenta para prosseguir pastoralmente. E a liturgia não esgota toda a ação da Igreja. Ela é a fonte e a base da ação pastoral evangelizadora. O segundo documento é a Constituição Dogmática Lumen Gentium, promulgada no ano seguinte, de 1964, sobre o mistério da Igreja, os bispos, os leigos e a vocação à santidade. Como comunidade cristã, a Igreja como comunidade cristã que se espelha na comunidade perfeita, que é a Santíssima Trindade. Ela trata sobre o mistério da Igreja, que se insere na história dos homens, sobre o povo de Deus, e para só em seguida tratar da configuração hierárquica da Igreja. Então, quando a Igreja era centrada anteriormente na hierarquia, este documento que fala sobre o mistério da Igreja, constituição dogmática sobre a Igreja, inicia pelo povo de Deus para depois, então, tratar sobre a hierarquia da Igreja. Então, vemos nesses documentos do Vaticano II o reflexo desse novo estilo de caminhada da Igreja. Vale dizer, na compreensão do Vaticano II, a Igreja não é feita somente de bispos, padres e religiosos, mas de todos os que seguem Cristo, cada qual em sua vocação e no seu estado de vida. Os seguintes capítulos da Lumen Gentium concernem a vocação de todo batizado à santidade. O chamado à santidade que hoje, o Papa Francisco tão lindamente nos chama na Gaudete Exsultate. O chamado universal à santidade e as formas específicas de vivência da fé cristã sobre os leigos e religiosos. E o penúltimo capítulo trata da experiência da Igreja, que em meio a tribulações e dificuldades neste mundo, caminha em demanda a sua consumação final como feliz esposa de Cristo. No sétimo capítulo, o documento fala sobre a índole escatológica da Igreja peregrina e a sua união com a Igreja celeste. Creio na comunhão dos santos. Quanto à Mariologia conciliar, foi muito discutido se o concílio deveria elaborar um documento à parte sobre Nossa Senhora e, enfim, se decidiu que Nossa Senhora é mãe da Igreja, como mãe da Igreja, e a Igreja, mãe amabilíssima de todos, foi dedicado, então, o último capítulo da Constituição sobre Eclesiologia, dedicado a Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Maria é assim reconhecida como seguidora e discípula de Jesus e como ícone da Igreja, por sua fidelidade e exemplo nesta mesma vocação de seguidora
e discípula de Jesus. Então, vemos o foco do documento e o enfoque, né? O enfoque de a igreja como mãe amabilíssima de todos, mãe misericordiosa de todos. Olha só o reflexo do espírito do Vaticano II, do seu estilo, né? Proclamado no discurso de abertura. A terceira Constituição é sobre o tema da revelação divina, que nós já estudamos, a Dei Verbum. Já vimos, não é, o seu primeiro capítulo. A revelação divina não é mera comunicação de ideias, mas a autocomunicação de um Deus que quer estar junto aos homens, falando da revelação em termos de presença e de atuação da palavra de Deus na história dos homens, sendo que a palavra de Deus, por excelência, é uma pessoa, é uma revelação personalista, e esta revelação de Deus se dá na pessoa do Verbo de Deus feito carne. Uma única autocomunicação de Deus que se dá ao longo de toda a história da salvação e culmina no evento Jesus Cristo. Existe uma única comunicação de Deus preparada no Antigo Testamento e planificada na pessoa de Jesus Cristo, que se manifesta de duas vias, através da Sagrada Escritura e da tradição. O Vaticano entendeu a tradição não como mera comunicação de doutrinas e ideias, mas como um todo único em que as partes se articulam harmonicamente e que, afinal de contas, se confunde com a própria vida da Igreja. Então, a tradição não é um conjunto de ideias a serem decoradas, mas é a vida da Igreja no dia a dia, ao longo de todo o tempo. E com ela, os santos e todas as condições que o Espírito Santo vai suscitando para que a revelação de Jesus Cristo seja por nós compreendida e vivida. A outra Constituição foi uma Constituição, a quarta Constituição, a Constituição Pastoral, chamada Gaudium e Spes. Ela volta-se para as relações entre a Igreja e no mundo, traduzindo seu título, Alegria e Esperança. A esperança do mundo e a alegria está trazida por meio da Igreja. Agora a Igreja assume uma postura otimista frente ao mundo. A Igreja é a esperança. A Igreja traz a alegria da felicidade a todos. Ela se entende como servidora da humanidade, o que já deixa claro na Lumen Gentium e repete na Gaudium et Spes. A Igreja em Cristo é como que o sacramento, ou seja, o sinal, o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Então, já uma abertura para o ecumenismo. Perita em humanidade, servir é a sua razão, e por isso não é movida por nenhuma ambição terrestre, mas entende o homem a partir do mistério de Cristo e, no fundo, afirma que o homem se humaniza graças à divinização. O homem é divinizado pela encarnação do próprio Deus no ser humano, o que é inalcançável sem o auxílio da graça.
O homem só chega a Deus pelo auxílio, com o auxílio da graça. O Sínodo dos Bispos, mais tarde, 20 anos depois, em 85, celebrado para comemorar os 20 anos da conclusão do concílio, propôs a teologia da cruz como polo de equilíbrio da Gaudium Spes, levando em conta com realismo os desafios e as dificuldades colocados pelo mundo contemporâneo à Igreja. Então, não há alegria da ressurreição sem passar pelo sofrimento da cruz. E o sofrimento da cruz não se encerra na morte. Ela tem como consequência a alegria da ressurreição. Então, todas as dificuldades enfrentadas pela Igreja são caminho para a glória de Deus e para a alegria, como a ressurreição, que já conhecemos desde já neste mundo e que se dará plenamente na vida eterna. Então, estamos sempre entre o já e o ainda não da história. Conheçamos agora os 9 decretos do Concílio Vaticano II. O primeiro, chamado Intermirifica, é sobre os meios de comunicação de massa e os meios de comunicação social. A Igreja se pronuncia também em relação ao assunto. O outro decreto, Unitatis et Integratio, que fala sobre a participação da Igreja Católica no movimento ecumênico, então sobre ecumenismo, e propõe os princípios teológicos para a discussão e a solução de problemas sobre a divisão dos cristãos. O outro decreto, Orientalum Ecclesiarum, que fala sobre as igrejas orientais católicas. O decreto Christus Dominus, que trata do encargo pastoral dos bispos, apresentando o caráter colegial do seu ministério e a solicitude de todos os bispos para servir a Igreja de Cristo. O decreto Perfecti Caritatis, que trata sobre os institutos de vida consagrada, reconhecendo o valor da vida religiosa na Igreja. O decreto Optatus Totius, sobre a formação dos presbíteros, com melhor preparação espiritual e intelectual, para que possam, bem preparados, dialogar com o mundo. O decreto Apostolicum Actuositatem, sobre o apostolado dos leigos, com destaque aos valores da tradição eclesial, tais como o Sensum Fidelium e o sacerdócio comum dos fiéis, como fundamento para o engajamento dos fiéis leigos na obra de evangelização. Então, a partir do sensus fidei, quer dizer, do sentido da fé comum, a Igreja reconhece esse sentido da fé popular e, a partir de reconhecido, ele passa a ser a base para a atuação dos leigos no seu sacerdócio comum de batizado. Chama todos os batizados a se engajarem no processo missionário de evangelização. Todo batizado é missionário. Presbyterorum Ordinis é o decreto que fala sobre os presbíteros que devem agir em colaboração aos bispos, zelar pelo bem de todo o corpo eclesial com bom relacionamento
dos presbíteros entre si e deles com os leigos. Então, é um decreto que chama atenção também para o relacionamento com o povo de Deus. O decreto Agentes, com a concepção conciliar de missão, tomando como ponto de partida o desígnio de salvação do Pai e as missões próprias do Filho e do Espírito Santo, a missão embasada nas obras da Trindade, o desígnio de salvação. Além desses 9 decretos e das 4 constituições, o Vaticano II ainda produziu mais 3 declarações. Uma a respeito da educação, chamada Gravissimum Educationis, o grave papel que tem a educação na evangelização e na formação do ser humano, principalmente entre os cristãos. A outra declaração, Dignitatis Humanis, sobre as religiões não cristãs. Olha a preocupação do Vaticano II também na relação com as religiões não cristãs e reconhecendo que Deus age por formas só por ele conhecidas, também entre os não cristãos. E a declaração Nostra Aetate, sobre as religiões, aliás, sobre a liberdade religiosa. Então, Nostra Aetate sobre a liberdade religiosa. Foram estes, os documentos produzidos pelo Vaticano II e que constituem um magistério que rege os teólogos nos dias de hoje e que nós precisamos conhecer e que vamos conhecer ao longo do curso de teologia. Então, eu convido vocês hoje a elaborar uma resenha sobre um desses documentos. Escolham um que mais chama a atenção de vocês, para vocês conhecerem no geral e elaborar uma resenha. E para isso, eu envio no texto elaborado sobre a aula, novamente o modelinho da resenha para vocês irem treinando. Não é para complicar e nem para preocupar vocês, é para treinar e simplesmente treinar uma formação do teórico. Obrigada e bem-vindos a todos e bons estudos.